Quando a gente fala de conflitos em empresas, ele é um assunto que está presente a todo momento. E eu já falei em algum vídeo, mas eu vou repetir, o conflito ele tem um ponto ótimo. O que é esse ponto ótimo? Imagina que uma equipe está discutindo um assunto, o conflito, ou seja, a divergência de visões ou ideias pode chegar num determinado ponto, que a gente chama de ponto ótimo. Até aqui, até esse momento, nós temos o que há de melhor em conflitos em equipe. Por quê? Porque ele está sendo positivo. Mas se o líder não tomar cuidado, o que acontece é uma decrescente. E quando a gente começa a entrar nessa seara que eu vou marcar aqui, eu começo a ter problemas na equipe, que é o que a gente vai ver a partir de agora. Marcelo, mas se você pegar isso que você está desenhando e olhar essa escala do conflito que você vai falar, onde é que estaria? Estaria, nesse ponto ótimo aqui que a gente colocou, ele estaria desse nível aqui, né, até um pouquinho para baixo. Por quê? Porque a partir desse momento, desse nível para cima, eu já começo a ter uma intensidade muito maior, muito mais hostil aí de conflitos. Ou seja, eu começo a entrar nessa faixa aqui que a gente não quer como líder e não quer também como um integrante de uma equipe. Mas olhando essa escala de conflito, ela é do Danish Century, que é o Centro Dinamarquês para a Resolução de Conflitos. Ela é muito interessante porque ilustra bem o que acaba acontecendo quando o conflito passa daquele ponto ótimo que eu comentei com você. Então, a partir de um determinado momento, se a gente olhar aqui, a gente vê essa intensidade aqui do conflito fazendo com que as coisas entrem num cenário muito preocupante. Até esse momento, a gente vê uma divergência de opiniões, mas aqui as coisas já estão ficando mais acirradas. Num segundo patamar, a procura aqui é de culpados. No terceiro, já começa um apontar o dedo para o outro. Nesse momento, a gente vê até a linha aqui que mostra, aqui eu já estou com um sinal de exclamação aqui em vermelho piscando. Por quê? Porque aqui eu já estou perdendo todo aquele ambiente que eu tinha de trabalho e estou perdendo também alguma coisa chamada respeito. Passando desse ponto, o que eu tenho? Eu já paro de conversar, quer dizer, já não tem mais diálogo. Eu começo a entrar numa parte de falar mal de uma ou de mais pessoas. Eu posso chegar aqui, e eu queria falar bastante dessa parte aqui, hostilidade aberta. Você pode pensar assim, Marcelo, isso não acontece em empresa. Acontece em todos os níveis. Isso eu posso falar porque, pelo tempo que eu tenho, por onde eu já passei, o que eu já presenciei hostilidade aberta em operação, em terceiros, Marcelo, terceiro brigando entre eles com os contratantes. Aí você vai falar assim, Marcelo, mas do nível gerencial ou de coordenação para cima não tem. Tem e tem muita coisa que a gente vê e não acredita. Até o pessoal querer, dois gerentes de manufatura quererem sair, né, aos tapas para resolver um problema do negócio. Não é problema entre eles, é do negócio. Então a hostilidade acontece, ela pode descambar facilmente, porque nós somos seres humanos, e isso acontece em qualquer nível da organização. E o ápice disso é o que ninguém quer, perder bons profissionais. Na hora que chega nesse nível aqui de polarização, o pessoal vai embora e não quer mais ficar na empresa. Marcelo, mas me explica uma coisa. Quando eu tenho hostilidade aberta, eu não posso ter justa causa? Pode sim, pode. Aqui, dependendo do nível que houver entre as duas partes,
a justa causa ou advertência para os dois. Se for da linha gerencial, é muito comum mandar embora, porque a liderança tem que dar o exemplo. Então é bem interessante essa escalada, né, do conflito, e a gente coloca algumas reflexões aqui e sugestões. A gente coloca dicas, mas são sugestões. Para quem é funcionário, então se você é funcionário, nossa sugestão é que você tem que ficar constantemente vigiando o seu comportamento, vigiando o seu temperamento, o seu corpo, o que você fala e principalmente o que você escuta. Mas, Marcelo, mas por que você está falando isso? Porque alguns milésimos de segundo são suficientes para você falar algo que não deve, tomar uma atitude impensada. Está muito nervoso? Sai do ambiente, vai tomar um café, vai tomar um ar, vai respirar. Muitas vezes o mais importante é não fazer nada do que fazer algo com que você possa se arrepender no futuro. Para a liderança, então você que é líder, é sua responsabilidade monitorar e controlar conflitos. Marcelo, não entendi o que é controlar aí não. Então você tem aqui aquela curva que a gente falou, ela tem um ponto ótimo e se não tomar cuidado ela vai degringolar. Você é o responsável por controlar essa curva até onde ela vai chegar e principalmente você tem que cuidar para que ela não vá para onde não deve. Então aqui é muito negativo e aqui é um conflito positivo, uma divergência de opiniões. Lembrando que o conflito ele impacta diretamente no clima organizacional. Então impacta dentro da equipe, impacta fora da equipe, impacta em performance, em tudo mais que você possa imaginar. Nós temos um material nos detalhes, dê uma olhadinha lá e te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço.